Olá, hoje a gente vai mergulhar nas regras que definem quem pode criar e cobrar impostos aqui no Brasil. Vamos pensar nisso como se fosse um grande jogo, sabe? Um jogo com regras bem definidas e o nosso objetivo é entender quem são os jogadores e quais são os poderes de cada um deles. Pois é, quem nunca olhou para um olerite ou uma nota fiscal e se perguntou por que pagamos tantos impostos diferentes e para órgãos de governo que também são diferentes? A pergunta que não quer calar é: quem é que decide tudo isso? Exatamente essa é a questão central do nosso papo de hoje. E para a gente entender esse quebra-cabeça, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é esse tal de poder de tributar. Depois a gente entra nas regras do jogo. Na sequência, uma diferença crucial entre ter o poder e agir. A gente vai ver também os poderes específicos de cada jogador. E para fechar, vamos encarar o dilema da dupla tributação. Então vamos lá, começando pela base de tudo. Seção 1. O poder de tributar. Pense nisso aqui como se fosse o manual de instruções, o livro de regras oficial do nosso jogo. A peça-chave de todo esse sistema tem um nome: competência tributária. E o que é isso, afinal? Bom, de forma bem simples, é o poder que a Constituição Federal dá para um ente do governo, seja a União, os estados ou os municípios, para eles criarem as leis que vão estabelecer os tributos. Ou seja, é o direito de criar as regras do jogo. Mas claro, ter esse poder não é uma carta branca para fazer o que quiser. Então vamos para a seção 2, as regras do jogo. É aqui que a gente vai entender os princípios que todos os jogadores, sem exceção, precisam seguir. Primeira regra, e ela é bem clara. A competência tributária é indelegável. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o governo que recebeu o poder de criar um imposto, tipo a União com o imposto de renda, não pode simplesmente virar e falar: ó, Estado de Minas Gerais, faz essa lei aí por mim. Não pode. Esse poder é pessoal e intransferível. A segunda regra é que ela é facultativa. Isso significa que ter o poder não te obriga a usar esse poder. A União, por exemplo, tem a competência para criar um imposto sobre grandes fortunas, certo? Mas até hoje escolheu não fazer isso. É uma escolha, uma opção estratégica de cada jogador. E vamos para a terceira regra, a incaducabilidade. Nome estranho, né? Mas a ideia é simples. Significa que esse poder não tem data de validade. Não é tipo uma promoção que acaba. O direito de criar o tributo está sempre ali, disponível, prontinho para ser usado a qualquer momento. Não importa quanto tempo passa. E olha que interessante essa explicação do jurista Paulo de Barros Carvalho. Ele diz que se esse poder de tributar pudesse expirar só porque não foi usado, a própria força da Constituição acabaria se perdendo com o tempo. Faz todo sentido, né? Isso garante a estabilidade do sistema todo. E a nossa quarta regra fundamental, ela é irrenunciável. O município não pode simplesmente chegar um dia e falar: quer saber, cansei, não quero mais ter o poder de cobrar IPTU. Ele pode até escolher não cobrar, como a gente viu na regra da facultatividade, mas ele não pode abrir mão do direito de cobrar. Esse poder faz parte de quem ele é. Ok, com as regras bem claras na mesa, a gente chega numa distinção que é, olha, super importante. Seção 3, poder versus ação. Porque, no fim das contas, ter o poder para criar uma regra é uma coisa bem diferente de fato, ir lá e executar o trabalho. A diferença é essa aqui, ó. De um lado, a gente tem a competência tributária. Esse é o poder de criar a lei do imposto. E como a gente já viu, isso não dá para delegar. Do outro lado, tem a capacidade tributária ativa. Essa é a parte mais operacional, sabe? De arrecadar, de fiscalizar, de cobrar. E essa parte, a ação, essa sim pode ser delegada para outra entidade. Agora vamos para a seção 4, poderes específicos dos jogadores. Sabe por quê? Porque a Constituição não deu as mesmas cartas para todo mundo. Cada nível de governo tem seus próprios superpoderes, seus movimentos especiais. E essa tabela resume tudo de um jeito bem prático. Vamos lá! A competência privativa dá para cada um uma lista exclusiva de impostos que só ele pode criar. A comum é aquela que permite que todo mundo cobre taxas por serviços, por exemplo. A cumulativa é um poder especial do Distrito Federal, que pode cobrar tanto os impostos estaduais quanto os municipais. E para fechar, a União tem dois poderes bem fortes: a competência residual, que permite criar impostos totalmente novos que nem estavam previstos, e a extraordinária, para criar impostos temporários em caso de guerra. Bom, com tantos jogadores e tantos poderes diferentes, o que será que acontece quando dois deles resolvem tributar a mesmíssima coisa ao mesmo tempo? Isso leva a gente direto para o nosso último tópico. Seção 5. O dilema da dupla tributação.
E aqui a gente precisa separar dois conceitos que parecem iguais, mas não são. De um lado, a bitributação. É quando dois governos diferentes, tipo um estado e um município, tentam cobrar um imposto sobre o mesmo fato gerador. Isso, via de regra, é proibido. Já o bis in idem é outra história. É quando o mesmo governo, por exemplo, a União, cobra dois tributos diferentes sobre um mesmo evento, como acontece com o PIS e COFINS sobre o faturamento. E isso sim é permitido. E para nunca mais esquecer a diferença, tem uma dica genial. É só pensar no chocolate bis. Sabe como é, né? A gente come um e quer outro. É a mesma pessoa querendo comer de novo. No bis in idem, a lógica é a mesma. É a mesma entidade do governo querendo tributar de novo, querendo dar mais uma mordidinha. Fica bem mais fácil de guardar a ideia. No final das contas, por que todas essas regras são tão importantes? Porque são elas que criam um sistema com alguma previsibilidade, que evitam uma cobrança caótica e injusta de impostos e que definem de forma clara os limites do poder do Estado sobre o nosso dinheiro. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Agora que a gente conhece as regras do jogo da tributação, como é que esse conhecimento todo ajuda a analisar os grandes debates do país? Tipo uma reforma tributária ou a criação de novos programas sociais? No fundo, são as regras que definem o campo de jogo e o que é possível fazer